Muito boa tarde, com licença. Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos. Mais um encontro, mais um momento, tenho certeza que especial, pela amizade entre nós, pela amizade com os amigos espirituais. É realmente fantástico que estejamos escolhendo continuar juntos nesse nosso momento, nesse nosso foco, na amizade, no essencial, no amor. Esse é o nosso tema. O tema que nós escolhemos, o tema que Jesus apresentou como aspecto central da vida, e que infelizmente os cristianismos não priorizam. Não há como ter dúvidas. Jesus fala que o amor cobre a multidão dos pecados. Jesus fala que o amor é o mandamento maior, amar a nós mesmos como os outros como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus revela através de João que Deus é amor. Não há tema mais importante. Não há nada a lamentarmos mais do que não estudarmos, assim em nós como no outro, assim no todo como nas partes, o amor. Nas suas diversas modalidades, Emmanuel fala de uma escala de amor, que é claro que nenhuma pedagogia pressupõe saltos da ignorância à sabedoria, claro que não. O que acontece é que Deus, na sua imensa sabedoria, usa o egoísmo, que é a marca própria do ser primitivo, a marca própria do ser primitivo é o orgulho e o egoísmo, para ir aos poucos nos libertando do falso eu, nos libertando do falso meu, expandindo para o verdadeiro eu e o verdadeiro meu rumo ao amor. O falso eu é porque nós não somos brancos nem pretos, homens nem mulheres, ricos nem pobres, brasileiros nem estrangeiros. O falso eu vem do apego, da identificação que a gente tem com a condição que é apenas momentânea. Nós apenas estamos brancos, pretos, ricos, pobres, brasileiros, estrangeiros. Viveremos sim na matéria, viveremos sim a realidade do corpo, mas sem nos identificar. Porque nós não somos o corpo, assim como eu não sou o verde. Eu apenas estou com uma roupa verde. Nós também, nessa vida, estamos com uma roupagem de uma certa raça, de um certo sexo, de uma certa cultura, de uma certa classe social, de uma certa religião, ideologia. São condições momentâneas, as quais viveremos sem nos apegar. Eis o desafio da vida. Mesmo não nos apegar ao falso meu, como diz Gibran Khalil, numa luminosa passagem, vossos filhos não são vossos filhos. Isso se estende para tudo. Claro que vossos carros, vossas roupas, vossas casas, vosso dinheiro, vossos postos, vossos títulos não são vossos.
Além dos filhos, vossos cônjuges, vossos países, não são vossos. Ainda assim, o falso eu e o falso meu servem para irmos expandindo aos poucos nosso senso de pertencimento, nossa identidade. Deixando de lutar apenas por nós mesmos, para lutarmos também pelo nosso sangue, pela nossa família, depois pela nossa profissão, pela nossa nação, pela nossa classe social, pela nossa religião, até que gradativamente, em círculos concêntricos, como uma pedra que seja atirada sobre um lago plácido, sobre um lago plácido, que vai se expandindo gradativamente, nós também partiremos do falso eu e do falso meu para o verdadeiro eu, o verdadeiro meu, o verdadeiro ser, o ser essencial. Lá onde o profeta disse, Jesus confirmou: vós sois deuses. Deuses é o que sois. Não somos o que perece, mas o que permanece. Nós somos o eterno, o definitivo, o perfeito, o infinito. Nós somos deuses. Deuses. É disso que nós temos falado aqui, é disso que as diferentes correntes espirituais e seus rituais iniciáticos nos têm ensinado a vidas e vidas sucessivas. Quem sou eu é a grande pergunta da filosofia. A descoberta do eu maior é o sentido do budismo. É preciso que eu diminua para que ele cresça. É o sentido da vida revelado por João Batista. De forma que amaremos o próximo como a nós mesmos. Primeiro, focados no corpo, focados na raça, focados nas aparências do corpo e da matéria, mas expandindo assim mesmo a nossa fraternidade, até transformarmos o eixo de identidade, saindo da superfície para o interior, lá onde somos deuses, lá onde todos os outros seres são tão deuses quanto nós mesmos, lá onde o amor ao próximo e o amor a nós mesmos se fundem no amor a Deus. Eis o sentido único, eis o mandamento maior, eis o resumo de todo o processo iniciático, de expansão da alma, todo o roteiro de evolução da criatura. O que diferencia os criminosos dos santos os violentos dos pacíficos, os egoístas dos amorosos, é exatamente isso. A perspectiva, a limitação do egoísta cujo mundo é extremamente estreito. Rumo ao amoroso, cujo universo é vasto, é profundo.
Depois de Jesus, talvez um dos maiores símbolos desse universo vasto, pelo afeto, é São Francisco de Assis, que não apenas tratava todas as pessoas de todas as classes, nacionalidades, raças, como meus irmãos, mas também tratava todos os animais como meus irmãos, inclusive os ameaçadores. Diferentes de nós, que nós só amamos apenas os integrantes da nossa religião de irmãos, que chamamos apenas os pets, os animais domésticos, de filhos. Ele chamava a todos. Ninguém chama o irmão rato, a irmã barata, minha filha barata, meu filho Aedes aegypti. Francisco não. Chamava todos os animais de irmãos e todos os vegetais de irmãos e todas as coisas de irmãos, a irmã cadeira, o irmão sol, a irmã lua. Uma consciência expandida pelo amor. Pelo amor. Eis a nossa perspectiva, a nossa dimensão maior, o nosso mandamento profundo, o nosso destino existencial. A expansão profunda, assim fora como dentro, assim no baixo como no alto, assim em nós como no outro, assim na parte como no todo. Continuando os nossos estudos, sempre no Evangelho de João, estamos no capítulo 1, versículos 38 e 39, onde vemos exatamente esse processo de expansão, através dos convites da vida. A vida permanentemente está nos convidando a expansões. Vocês já perceberam isso? Vejamos o que diz João. E Jesus, voltando-se e vendo que os discípulos, os ex-discípulos de João Batista, o estavam seguindo, disse-lhes: que buscais? Vejam que pergunta essencial. Que buscais? Que querem vocês na vida? Qual o sentido, qual o norte de suas existências? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre. Onde moras? Como quem diz: nós buscamos o que o Senhor busca. Nós queremos ocupar o que o Senhor ocupa, nós queremos ir aonde o Senhor vai. E ele lhes disse: vinde e vede. Como quem diz: estejam comigo. Foram e viram onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Meus amigos, era assim que os judeus organizavam as horas do dia. Até hoje, muita gente ainda fala da sua primeira hora. Qual é a sua primeira hora? A que horas o dia começa para você? Pois a hora 10ª do dia era já das últimas horas. Já o anoitecer. Muitas vezes já o dia anoitecido. E assim como os discípulos ficaram com Jesus naquele dia até a hora 10ª, nós também somos os trabalhadores da última hora.
E estamos nos exercitando a estar com Jesus nesse último momento da humanidade na Terra. Mas para isso precisamos distinguir e aceitar os convites que a vida nos faz. Estômagos vazios pedem nutrição. Cabeças vazias atraem ideias. Nada mais criativo do que uma mente que aprendeu a esvaziar-se. Uma mente que está constantemente preenchida, barulhenta, tomada. Essa vira paralítica. Então, estômagos vazios pedem nutrição, cabeças vazias atraem ideias, novidades. Pulmões vazios suplicam inspiração. Corações vazios imploram sentido, amor. O chamado vácuo é apenas a natureza chamando, e os vazios humanos também. Esse vazio que você sente, que parece que nada consegue preencher, é a vida te chamando. Somente há uma força no universo capaz de preencher os vazios imensos da alma. É o amor infinito. Quando bebês, por exemplo, nós choramos para que os outros venham. Quando adultos, nós vamos. O astro maior atrai o astro menor, como a terra atrai a lua. A flor pede a abelha. O cio exige o sexo oposto. Tudo carece fraternalmente de confraternização. Tudo chama amavelmente o amor. Como um lago atrai os sedentos, quem transborda amor chama. Celebremos uniões, reuniões, religiões, mas vejamos a força que atrai a atração. A lei de sintonia que nos faz trazer para próximos de nós exatamente o remédio, exatamente a lição que mais necessitamos. Quando os cachorrinhos, mesmo satisfeitos de água, de ração, andam atrás do dono, eles não sabem o que buscam. Quando as pessoas vinham ver Chico Xavier, essa história saborosa, ele revelava estarmos todos com saudades de Jesus. Urgente percebermos o que buscamos. Nenhum mal há no cio, no sul, no sol, mas não são. Com foco neles, reuniremos e separaremos, pulsando separações e uniões o tempo todo. Somente quando virmos em tudo que acontece à nossa volta, exercícios, convites ao amor, nós nos integraremos, nos preencheremos e nos transbordaremos em compaixão, em serviço, já avançados em amarmos como Jesus amou. Que assim seja.
o quanto antes para nós todos. Vamos saudar agora os amigos que estão aqui, que nós atraímos, os quais nos atraíram. Dando boa noite para Adelaide Dias, para Enir Cajazeira, para Éber Oliveira Júnior, muito bom estar aqui, Éber. Está lembrando aqui o Éber que Gibran também diz que o amor não se possui, nem se deixa possuir. A posse, o apego, a dominação não fazem parte do amor. Doentes são aqueles que medem o amor pelo ciúme, pela posse. Meu marido, minha esposa não me ama, não tem ciúme de mim. É doença isso. Marco Aurélio Trindade também dando boa noite. André Santos, Enir Cajazeira dando graças a Deus também. Convidamos também nós aqui presentes ao nosso exercício de amor, compartilhando essa live, se vocês entenderem que esse tema, que esse encontro de hoje faz sentido. Veja, estude, avalie e, se for o caso, compartilhe. Tudo é exercício de amor. Todo exercício de amor percebido precisa ser atendido, precisa ser realizado. Quem vai atender Jesus? Quem vai atender Deus? Quem vai atender os convites da vida? Que assim seja para todos nós. Um grande abraço a todos e até amanhã, na continuidade dos nossos preciosos estudos. Até a próxima.